Palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, o capítulo 29. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. E nós leremos os 9 primeiros versículos deste capítulo das Escrituras. Jeremias, capítulo 29. De 1 a 9. E diz assim: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles, em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Vamos assentar, irmãos. Pois é data deveras importante que o país vai passar nesta semana. Serão 200 anos da formalização ou da declaração de independência do nosso país. Nós somos uma comunidade muito jovem no mundo, porque oficialmente nós fomos descobertos no ano de 1500, portanto nós temos pouco mais de 500 anos de existência como país, como cultura, como povo, e como as nações à nossa volta, nós somos responsáveis pela eliminação do povo natural da terra, não é? A colonização faz isso, ela estraga com as pessoas nascidas no local. E foi isso que aconteceu no nosso país. Mas, nestes 200 anos de história, nós temos experimentado alguns tipos de governo. Nós tivemos monarquia, nós tivemos a república, estamos tendo a república, nós tivemos períodos de ditadura, e eu não me refiro apenas a 64, ditadura militar, mas antes mesmo. Nosso irmão Josimar poderia nos dar aula a respeito disso, não é? E nós percebemos que no decorrer destes 200 anos, Deus permitiu, sim, que o Evangelho viesse para cá, não apenas pelo catolicismo romano, mas também por várias e sucessivas tentativas de povos reformados, por exemplo, que vieram trazer uma visão mais ampla do Evangelho, que vieram
trazer uma visão de que Deus é soberano e conduz a história. Não é a igreja que conduz a história, mas Deus que conduz a história. E pensando exatamente nesta ocasião histórica do nosso país, é que me veio ao coração fazer aqui uma série de reflexões em torno, não da nossa vida, da nossa história presente, mas da história de Israel. E olhando para a história de Israel, existe um capítulo extremamente triste, que é exatamente Deus desconstruindo Israel politicamente. E como nação, vamos nos lembrar que o apogeu de Israel aconteceu nos reinados de Davi e de Salomão especialmente. Vamos nos lembrar que Deus condicionou que a terra que mana leite e mel é uma terra que vive da obediência do povo à lei do Senhor. Enquanto o povo ficasse obediente à lei do Senhor e reconhecesse apenas o Senhor como o único Deus vivo e verdadeiro, ele permaneceria na terra, Deus afastaria os seus inimigos, Deus afastaria as pragas, Deus afastaria os partos de pessoas, infelizmente, em condições insuficientes para a vida. Deus daria partos felizes, Deus daria proles saudáveis, e Deus faria com que as chuvas viessem no tempo certo, as colheitas fossem pródigas, fossem grandes, fossem abençoadoras. O contrário disso, se os israelitas pendessem para aquilo que as nações viviam fazendo, ou seja, construindo, trazendo da floresta madeira e fazendo altares e fazendo deuses e divindades e criando por sua própria imaginação divindades, Deus retiraria a sua boa mão. E os israelitas não apenas teriam secas, pragas, mas o assédio dos inimigos, e seriam finalmente retirados da terra que Deus lhes prometeu. Deus prometeu a Abraão. Quer dizer, Deus havia escolhido aquele povo era do Senhor, mas para que o povo continuasse sendo abençoado, era necessário que ele obedecesse ao Senhor e se mantivesse na fiel dependência do Senhor. Este capítulo da história de Israel é muito trágica, porque, em primeiro lugar, 10 tribos foram avassaladas pela Assíria. E depois, as tribos que sobraram, especialmente Judá, foram levadas cativas por Nabucodonosor. Quem lê a história de Daniel se lembra que ele foi muito jovem, apartado da sua casa, apartado da sua família e levado para a Babilônia, ali servindo o rei, ele e outros jovens. Mas a gente também percebe pelo relato bíblico que o rei levou quem era mais importante do país, deixando a pobreza, deixando uma classe social sem recursos, com um rei imposto sobre eles na terra de Judá, enquanto que na Babilônia nós percebemos que o povo que foi para lá, que era a nata do país, estava então passando por um tempo de muita angústia, de muito sofrimento por conta desta vergonha nacional. Eles eram escravos agora. E escravos de uma pessoa que não temia o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó.
O contexto nos mostra, então, algumas coisas. E eu gostaria que você lesse comigo o que nos diz o Salmo 137. Ele é intitulado Saudades da Pátria. E fala exatamente desse período em que as pessoas estavam lá. E o Salmo diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois dizia: arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Dá para perceber que os israelitas não estavam nada contentes com a situação e estavam queixosos, chorosos, estavam numa terra em que eles não compreendiam os usos e costumes, estavam numa terra em que eles tinham dificuldades de relacionamento com as pessoas ali, porque eles se retrancaram, eles se fecharam. Era um insulto para eles serem escravos. Então, vejam só, a terra prometida ficou para trás, aquelas promessas todas de Deus não estão funcionando mais. Será que Deus realmente nos quer, nos ama, ou será que Deus nos deixou ao desprezo? É a pergunta que se fazia. O povo está dizimado, o povo está envergonhado sob a disciplina do Senhor em terra estranha. Os usos e costumes dos babilônios são politeístas, eles creem em qualquer coisa, eles são violentos, eles são pessoas que eventualmente podem ter um toque assim de amizade, como diz o Salmo. Entoem as canções do seu país. Mas naturalmente eles se colocam do mesmo jeito que os romanos se colocaram em relação a Jesus, não é? És tu o rei dos judeus? É porque se houver uma palavra dizendo eu sou, ele é morto para o país ser oprimido, porque eles são dominadores. E os babilônios nessa ocasião eram os dominadores do povo. Então o que nós percebemos também é que esse povo está com o coração magoado, este povo está procurando alguém que traga uma mensagem positiva para eles. Então a liderança composta aqui, como diz o texto, de oficiais, príncipes de Judá, Jerusalém, sacerdotes, profetas, enfim, estão ali tentando responder perguntas e, naturalmente, os oportunistas chegam. Quando nós enxergamos uma situação complexa na terra em que nós estamos vivendo, sempre vai haver alguém que tenha essa índole de profetizar falsamente. E nós estamos numa época de profecias falsas aos montões no Brasil. É época de sermos encantados. Quando alguém chamou outro de encantador de serpente,
eu fiquei pensando no fato de que não existe só um encantador de serpentes, mas todos aqueles que veem e enxergam a possibilidade de apresentar ao povo um discurso que encante, é nisso que estão empenhados. E, queridos irmãos, então, Jeremias tem a difícil tarefa de dizer, olha, em primeiro lugar, vocês vão ficar muito tempo aí. Vocês vão ficar um tempo relativamente definido. Ele vai mencionar mais adiante que são 70 anos. Mais 70 anos. Vamos pensar aqui. Quantos de nós aqui vão sobreviver em 70 anos? Talvez eles. Que idade você tem, meu filho? 8. Vai estar com 78. O resto de nós vai estar nos condomínios da cidade. Aqueles de gavetas. Não é verdade? Ninguém vai estar aqui daqui 70 anos. O fato, então, é que ele tem que dizer, olha, nem eu vou estar, nem vocês vão estar. Daqui 70 anos, o Senhor vai ver o copo da Babilônia cheio. Então, por conta do copo da ira do Senhor sobre a Babilônia, cheio, em 70 anos, vocês serão trazidos de volta. Essa é a fala que vai ser dita um pouco mais adiante do texto que nós lemos. É aí que entra a mensagem de Jeremias, que é importante para o povo naquele momento. Que tipo de providência? E eu fiz uma pergunta aqui, o que fazer enquanto não retornamos à terra prometida e estamos nesta terra estranha, dominados pelos que nos mantêm cativos e expostos aos seus costumes contrários à lei de Deus? É uma boa pergunta, não é? Eu vou repetir a pergunta. Ela é extensa, mas ela é boa. O que fazer enquanto não retornamos à terra prometida e estamos nesta terra estranha, dominados pelos que nos mantêm cativos e expostos aos seus costumes contrários à lei de Deus? Primeira resposta: o investimento no trabalho. O investimento no usufruir dos resultados do trabalho. Como assim? O Senhor começou dizendo no verso 4, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei para de Jerusalém para a Babilônia. Ô gente, eu estou no controle das coisas. Sou eu que tenho posto você no lugar onde você tem que estar. Simples assim. Não se esqueçam disso. Vocês estão aí porque eu pus vocês aí. Segunda coisa dentro deste tópico: edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Em outras palavras, o que as pessoas tinham que fazer? Em vez de ficar na beira do rio cantando de tristeza, em vez de ficarem se lamentando e desejando a morte dos babilônios, quem
conseguir esmagar um babilônio com uma pedra será uma bênção. Em vez de desenvolver ódio, em vez de desenvolver uma atitude negativa em relação àquela terra tão diferente, distante das promessas, distante da terra que manava leite e mel, a ordem é: edifique casa. O que significa edificar casa? Significa que todos os recursos devem ser utilizados para desenvolvimento do trabalho. E eu fico imaginando, então, que aquelas pessoas iam ter o seu lote de terreno no seu assentamento, porque eles deviam ter sido assentados mesmo em algum lugar da Babilônia. E, diante dessa condição, queridos irmãos, eles tinham que plantar pomares. Quanto custa, em termos de tempo, a gente obter resultados de uma árvore frutífera? Em alguns casos, o tempo é muito grande. Eu sei que todo mundo tem pressa e por isso compra muda enxertada, para que produza mais rápido. E provavelmente eles tinham técnicas de plantio naquele tempo que a gente desconhece. O ponto não é este. O ponto é que a ordem divina foi: se desenvolvam de modo que vocês tenham uma estabilidade física. Quando a palavra de Deus fala a respeito do crente, o crente não deve ser uma pessoa preguiçosa. O crente deve ser uma pessoa que milita duramente no trabalho que tem, na responsabilidade que tem, solidifica suas posições na terra em que ele está. Eu não sou a favor da teologia da prosperidade. Eu sou a favor da ideia de que nós tenhamos o nosso lugar na cidade com responsabilidade. E que a gente seja abençoado com o fruto do nosso trabalho. Porque é exatamente isso que Deus queria que aquele povo fizesse. Parem de pensar na sua ida para a terra prometida de volta, porque vocês estão sob disciplina. Não é o nosso caso aqui. Nós estamos caminhando na promessa da glória eterna. Jesus Cristo pode voltar hoje à noite e a gente não precisa ficar esperando 70 anos. Mas aquele povo tinha que ser disciplinado, tinha que aprender a confiar somente em Deus e tinha que começar por esse investimento. Eu penso que quando eles criassem as suas casas, eles não iam criar no estilo babilônico. Quando eles criassem as suas casas, eles iam criar do jeito que eles sabiam construir lá na terra deles. Não haveria altares para deuses estranhos nessas casas. Nos umbrais das portas estaria a lei do Senhor. Porque esta foi a ordem para eles. Que eles andassem com a lei do Senhor e que nos umbrais das portas tivessem. Quer dizer, edifiquem casas que deem testemunho da grandeza de Deus. Isso significava famílias sadias, famílias bem relacionadas, famílias que dessem bom testemunho na vizinhança. Não é verdade? As casas dos hebreus, junto com seus pomares, deveria ser um marco no assentamento judaico e no assentamento da Babilônia.
Com isso, vocês podem perceber também um outro elemento. Quando ele diz assim, plantem pomares. Plantem pomares, comam o seu fruto. Quem ia garantir o sucesso dos pomares? O Senhor. E de repente, então, aquele povo estava descobrindo, com esta ordem, que Deus não era circunscrito à região do reino de Judá, mas ele era internacional, ele era onipresente, ele estava em toda parte, inclusive ali, para cuidar daquele povo, para dar a eles uma segurança, um teto, e ao mesmo tempo o alimento que era necessário. A segunda coisa que eu vejo aqui no plano de Deus é este. O versículo de número 6 diz assim, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Eu diria que a segunda coisa que Deus queria era o investimento na família. Como eu perguntei agora há pouco, quem é que de nós passaria 70 anos e voltaria para Judá? Bom, os nossos filhos, os nossos netos. E eu acho muito interessante o fato de que neste processo dos casamentos, nós termos não apenas a multiplicação de judeus no exílio, mas a multiplicação da fé, a multiplicação do testemunho, a multiplicação daqueles que confessam o único Deus vivo e verdadeiro. De maneira alguma a gente deveria entender esse texto como um convite, uma exortação ou um apelo ao casamento misto. Deus queria o casamento entre as pessoas da mesma fé. Deus queria, porque Deus havia desterrado o povo para que o povo aprendesse a confiar nele. Então Deus queria pessoas que se entrosassem do ponto de vista da fé, a fim de que o testemunho do Evangelho perpetuasse, do Evangelho deles, não é? Daquela boa notícia deles, da convicção da existência de um único Deus. Depois que Jesus Cristo veio, queridos irmãos, esta fé foi repartida entre judeus e gentios. Nós fazemos parte do povo de Deus. E quando nós colocamos a nossa família no seio de Deus, o que nos preocupa? Preocupa que eles venham a ter uma profissão que lhes garanta sustento, ou preocupa-nos, em primeiro lugar, que eles tenham o nomezinho deles no livro da vida? O que você se preocupa? Não me interessa se o meu filho vai ser rico ou pobre. Não me interessa se a minha filha vai ter o nome dela escrito na história dos homens. Me interessa que os filhos, os netos, os bisnetos e todas as gerações que procedem deles tenham os seus nomes escritos no livro da vida. E, queridos irmãos, aquele povo tinha um compromisso com a palavra, aquele povo tinha um compromisso com a lei do Senhor. Eu fico encantado com a história que aconteceu numa outra época, na época de Ruth. Ruth era uma moabita, né?
era uma pessoa estranha à fé judaica, israelita. Aí o sogro morre, depois o marido morre, e a sogra diz, bom, nada me resta aqui, eu não posso dar filhos para vocês casarem de novo, então, adeus, eu vou voltar para a minha terra, eu vou passar o resto dos meus dias com a boca amarga, porque o Senhor me castigou. As duas noras choraram bastante com essa decisão, mas disseram, não, nós vamos acompanhar a senhora. Não dá, não tem como. É uma viúva que não tem recursos, com outras duas viúvas muito jovens, vão e procurem um marido. Vão para o seu povo, voltem para o seu povo. Não, eu não quero voltar para o meu povo, disse Ruth. Eu não quero voltar para o meu povo. O teu Deus vai ser o meu Deus. E eu vou morrer onde você morrer. O que aconteceu com ela? Aconteceu que dentro de casa, Noemi manteve a fé. E isso fez com que o coração de Ruth fosse transformado também. Eu não quero mais os deuses da minha terra, eu quero o Deus de Noemi. Vocês estão entendendo o que Deus está esperando que as famílias façam? Não é necessário, é claro que é prudente a gente investir bastante nos filhos, mas não é necessário a gente dar a prioridade para a formação humana dos nossos filhos. Nós precisamos dar a formação espiritual para os nossos filhos. Porque a vida que a gente tem começou no dia que a gente foi gerado e nunca mais termina. Ainda que o nosso corpo morra, o nosso ser interior permanece. E ele vai permanecer onde? Diante de Deus ou à parte de Deus? Então, o Senhor dizia, casem, façam filhos, deem os seus filhos para casar, porque Deus queria e deu esta ordem, olha, fui eu que desterrei vocês, fui eu que permiti a matança dos seus parentes, fui eu que fiz vocês habitarem nesse lugar tão estranho, fui eu. Mas eu quero que vocês não diminuam, eu quero que vocês cresçam. Eu quero que vocês se responsabilizem para que a lei do Senhor seja transmitida de geração em geração. E esse é um trabalho penoso para os pais, mas necessário. O nosso país, não importa quem ganha as eleições de agora, o nosso país tem que sobreviver enquanto Jesus Cristo não voltar. Mas sobre nós, não pesa simplesmente escolher pessoas para nos governar, mas preparar os nossos filhos para manter a fé. É mais importante até isto. Então, alguns comentaristas dizem assim, Deus precisava de um povo grande para reconstruir Jerusalém dali 70 anos, e por isso ele já estava investindo no sucesso familiar. Eu acho interessante esta ideia, mas eu fico pensando que, efetivamente, o que Deus queria, nesse processo de dizer, se multipliquem, multipliquem também a fé. Multipliquem também o conhecimento da palavra. Multipliquem também a influência no mundo. Mas o texto continua
E Deus diz assim no verso 7, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Se eu invisto no trabalho, no patrimônio, se eu invisto na família, agora eu devo investir na paz da cidade que eu detesto, ou que eu amo, depende. Mas eu tenho que investir na paz da cidade onde o Senhor nos colocou, de duas formas. A primeira delas, Deus diz assim, procurai a paz da cidade. Deus não estava pedindo que aquele povo fosse um povo passivo. O que aconteceu, aconteceu porque Deus quis. Não. Procurai a paz. Procurai a paz. Esta palavra, esta expressão que Deus usa na sua comunicação com os exilados, é muito importante, porque o comportamento dos indivíduos tinha que ser coerente com a aliança de Deus com eles, e não com o sistema babilônico. Ainda que o sistema babilônico exigisse que eles pagassem tributo, pagassem imposto, que tivessem usos e costumes censurados pelo governo, que tivessem cerceamento das suas atitudes, que possivelmente seriam consideradas tolas ou estranhas pela população em geral. Ah, queridos irmãos, o Senhor diz, procurem a paz da cidade. Procurem a justiça da cidade. Procurem a comunhão dos habitantes da cidade. Procurem debelar o mal da cidade. E nós temos vários mecanismos pelos quais aqueles cidadãos, novos cidadãos, podiam fazer isto. Nós sabemos que Deus permitiu que vários deles estivessem no governo. Acho interessante, por exemplo, a história de Neemias, a história de Esdras, a história de Esther, a história de Mordecai, ou Mardoqueu, a história de tanta gente que atuou nos bastidores do governo. E por meio destas atuações, desenvolveu a paz na cidade. Como é que nós podemos procurar a paz na cidade? A paz no país? Bom, cada um de nós sabe algumas coisas e tem algumas competências. Então use as competências. Se você administra alguma coisa, administre bem. Se você investe as suas grandes riquezas, acredito que não tenha ninguém assim aqui, não é? Que o faça bem, não de maneira desonesta, não de maneira a prejudicar os outros. Não é? O procurar a paz na cidade significa que nós exerçamos a nossa cidadania com honra. Não se deixe levar pelos engodos, mas peça a Deus sabedoria e discernimento para identificar
aqueles que profetizam falsamente. Só que a nossa ação é de procurar a paz da cidade. Mas existe um outro tipo de comportamento que ele diz aqui: orai. Orai pela paz da cidade. E eu acho que este é o elemento que nós negligenciamos muito. Porque a nossa tendência e a tendência dos israelitas era a mesma, do que nós, era muito parecida. A gente olha para o nosso umbigo e pede a Deus o que o nosso umbigo necessita. A gente não consegue estender a nossa oração para fora de nós e dizer: ó Deus, amordaça a boca dos falsos. Literalmente, amordaça, não deixa falar. Conduz a história do Brasil, conduz a história do nosso país. Nós cantamos no início deste culto palavras de ordem desse jeito: ó Deus, interfere, ó Deus, rege, ó Deus, governa, ó Deus, toma as pessoas e transforma o coração. E ninguém se iluda, ninguém se iluda. Uma pessoa não se transforma. Quem transforma o caráter de uma pessoa é o Senhor, e nós somos testemunhas pessoais disso. Quem transformou o nosso caráter não foi a gente mesmo, foi o Senhor. Porque só o Senhor muda o caráter das pessoas. Quando olhamos para o texto, meus irmãos, então o compromisso com a cidade seria exatamente este: procurem a paz da cidade. E ao mesmo tempo, orem para que Deus dê a sua graça para a cidade. Por quê? Porque se a cidade for pacífica, se o país for pacífico, a sua vida será pacífica, abençoada. E uma última coisa, espero que não estejam cansados demais com as minhas reflexões para fora do contexto do texto. Assim diz o Senhor dos Exércitos, versos 8 e 9. O Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. O último investimento desse texto que eu quero mencionar aqui é o investimento na verdade. Nós precisamos investir na verdade, nós precisamos buscar a verdade. E quando eu falo de buscar a verdade, qual é a verdade maior, a verdade absoluta? Em primeiro lugar, a verdade absoluta é que o Senhor está realizando o seu projeto de redenção. O Brasil, os seus habitantes, as pessoas crentes do território nacional, as pessoas genuinamente evangélicas, no sentido da posse do evangelho, do jeito que a Bíblia descreve, essas pessoas estão sendo conduzidas para o reino de Deus. Já estão no reino de Deus, mas estão sendo conduzidas para o reino de Deus. A nossa pátria não está aqui. Embora nós devamos ter uma paixão imensa pelo país que nos acolhe, nós devemos nos lembrar que a nossa pátria, a pátria dos que têm esperança em Jesus Cristo, não está aqui. Eu não quero eximir ninguém da responsabilidade de ser bom cidadão, porque eu acabei de dizer: procure a paz da cidade. Mas eu quero dizer a você que você precisa ter
Discernimento. Deus dizia àquelas pessoas: olha, os falsos profetas estão dizendo que em 1 ano ou 2, tudo isso se resolve, alguém mata Nabucodonosor, vocês voltam. E Deus disse uma frase que é a frase do dia. É a frase do dia. Os vossos sonhadores sempre sonham segundo o vosso desejo. Os governantes não são nossos salvadores. Os governantes são humanos, passíveis de erro. Nenhum deles é divino. Nenhum deles é sobre-humano. Nenhum deles é perfeito. E nós devemos ter o discernimento de procurar discernir a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que uma nação que tem o Senhor como seu Deus é feliz. Essa é a verdade. O nosso povo não precisa de A ou B ou C, do regime A, B ou C. O nosso povo precisa do Senhor. Para que o Senhor transforme o nosso povo. O nosso povo, meus irmãos, é um povo místico, que acredita em qualquer coisa. O nosso povo é um povo sincrético, que mistura 3, 4 crenças diferentes e sai uma quinta. O nosso povo é um povo sofrido, mas também violento, rancoroso. O nosso povo é conhecido desde antigamente como o povo do jeitinho. Se há como quebrar uma lei, vamos quebrá-la. Eu sei que a maioria de vocês concorda com o que eu estou falando, mas que Deus nos dê discernimento, porque nós precisamos investir no reinado do Senhor Deus sobre as pessoas. Então, o mínimo que a gente pode fazer é dizer: Senhor, me dá discernimento para escolher pessoas que eu considere responsáveis para conduzir o país. Não estou determinando a vocês nenhuma posição, eu estou simplesmente reafirmando um conceito da Escritura. Quem governa todas as coisas é o Senhor. Mas como a população brasileira está polarizada em briga, a igreja precisa ser voz profética de que o Senhor precisa mudar as pessoas porque elas estão perdidas. A igreja não tem que tomar partido de ninguém. Mas tem que discernir o discurso doce na boca, mas amargo no estômago. Você quer não sofrer? Vamos repetir o sermão inteiro, em algumas frases. Invista em edificar sua casa, em plantar os seus pomares. Invista na sua família, de maneira que nas gerações sucessivas, Deus abençoe poderosamente a sua casa. Invista na paz da cidade onde você mora, mesmo que você não goste muito dela.
procure a paz da cidade e interceda diante de Deus por ela. E, finalmente, invista naquilo que é verdadeiro, naquilo que é são, naquilo que é sadio, naquilo que é abençoador, ou seja, o governo de Deus sobre a vida das pessoas. 200 anos. Biblicamente falando, as pessoas vão piorar. Mas Deus ainda dá esperança. Porque Ele diz, lá adiante, no verso 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E eu termino citando o Salmo 37, verso 5, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E a nossa terra vai ser uma terra abençoada. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a todos nós.